O turismo foi, nos últimos anos, um dos motores da economia em Portugal. Agora estará parado ou na ralantim por causa da pandemia da Covid-19. Grande parte dos concelhos do norte do distrito de Viseu fazem parte da região de turismo Porto e Norte. Temos connosco o presidente da região, Luís Pedro Martins, para olharmos sobre o presente e, se calhar, mais sobre o futuro do turismo. Sr. Doutor, este motor da economia que era o turismo está parado ou no ralantim, pronto a arrancar assim que for possível? Muito bom dia, antes de mais, agradecer o vosso convite e agradecer também a todos aqueles que nos estão a ouvir e a termos aqui mais uma oportunidade de podermos partilhar algumas das nossas ideias e também algumas das nossas preocupações, tendo em conta esta contingência que todos estamos a viver, provocada pelo Covid-19. Bom, em primeiro lugar, deixar-vos aqui uma nota sobre qual era, até à altura de ter surgido esta pandemia, quais eram os resultados do país e da região, para saber qual era o ponto em que nós fomos interrompidos nesta grande operação que o turismo fazia ao serviço do país. Nós tínhamos tido no ano 2019 cerca de 27 milhões de turistas e na região do Porto e Norte tínhamos fechado o ano de 2019 com cerca de 6 milhões de turistas, que representaram cerca de 11 milhões de dormidas. Todo este trabalho, feito por muitos empresários, muitos colaboradores, deu origem a que só ligado à área da hotelaria tivéssemos tido cerca de 600 milhões de euros de proveitos. Ou seja, o melhor ano de sempre. E se este ano tinha sido bom, o início de 2020, janeiro e fevereiro, tudo indicava que mais uma vez iríamos conseguir bater um recorde. Eu gosto de referir que estes são números que nós, quer eu próprio, a entidade regional de turismo, quer os meus colegas presidentes das outras regiões, não tornámos público, não fizemos nenhum press release, porque achámos que não faria sentido, numa altura em que estávamos todos a viver uma crise tão grave, estarmos a falar nestes números fantásticos, mas em boa verdade, e agora que estamos a preparar a retoma, eu acho que faz algum sentido podermos informar qual era o estado da região nesse momento. E são resultados muito animadores, porque em janeiro nós tínhamos mais 15% em relação ao período homólogo e em fevereiro cerca de 22%. Ou seja, um número impressionante, um crescimento impressionante, e tudo indicava que a continuar aquele ritmo iríamos de facto mais uma vez ter um grande ano, porventura novamente o melhor ano de sempre na região. Um verdadeiro murro no estômago, Sr. Doutor. Como? Um verdadeiro murro no estômago. Sim, um verdadeiro murro no estômago. Para ter ideia, nós tínhamos tido em janeiro e fevereiro, pela primeira vez, tínhamos ultrapassado 1 milhão de dormidas na região. Mais concretamente, atingimos 1.200.000 dormidas. Bom, e de repente em 15 dias levamos, como diz e bem, este murro no estômago que pôs todo este trabalho em questão. Aproveito também para dar aqui uma palavra a todos os empresários e colaboradores do setor do turismo. E é muito importante que todos os outros, todos os poderes, sejam eles públicos ou privados, se recordem que este setor deu muitas alegrias ao país, muitos prémios, muitas conquistas, uma notoriedade sem limites e que agora estão a atravessar de facto um momento muito complicado, mas quando se iniciar a retoma, nós temos de ser os primeiros também a estar aqui, a ajudá-los, a apoiá-los. Isso far-se-á com aquilo que nós queremos que aconteça no país, que é que os nossos turistas nacionais possam viajar dentro do país, possam frequentar novamente depois os restaurantes, a hotelaria, a animação, os eventos. Deixe-me interromper pela questão do seguinte. Havia muitos operadores, estavam todos com grande sucesso, foram interrompidos. A questão que se põe é o seguinte, que já ouvi em algumas fóruns sobre o turismo. A retoma vem aí, mais tarde ou mais cedo, esperemos que mais cedo do que tarde, para bem de todos nós. A questão é, quando regressar, quando tivermos a retoma, tem que haver operadores.
e temos operadores preparados para responder à muita ou pouca procura que vai haver no momento? Muito bem. Bom, então agora, indo ao presente e aquilo que estamos a fazer de combate a esta crise. Bom, nós estamos a atuar em duas dimensões. A primeira dimensão é estarmos a apoiar todos os empresários do setor do turismo, a tentar ajudá-los a diminuir este impacto negativo provocado pelo Covid-19. Como é que o fazemos? Fazemos porque, desde o início, começámos de imediato a reunir com as associações do setor, ouvir as suas preocupações, ouvir as suas sugestões e a tentar perceber de que forma é que nós poderíamos ajudar. Obviamente que muito alicerçados no trabalho que o Governo está a desenvolver, a nossa tutela, seria de Estado de Turismo, Ministério da Economia, mas também dizer que muitas dessas medidas partiram de muitas reuniões de trabalho entre a tutela e as associações do setor. Se os apoios são aqueles que eram esperados pelos empresários, pois eventualmente acredito que não, porque é a sua função, e ainda bem que assim é, reclamarem sempre por mais apoios. Mas a verdade é que também, ao nível dos apoios, tem havido aqui grandes alterações, desde as primeiras medidas até às últimas medidas. E eu quero acreditar que, à medida que este impacto vai sendo cada vez maior nas empresas, o Governo vai também tentando responder a elas. E nós fazemos aqui esta ponte entre quem legisla e quem está no terreno. Mas fizemos algo mais. Nós, preocupados com o facto dos empresários terem que fazer as suas candidaturas e de repente haver uma panóplia enorme de medidas a saírem cá para fora todos os dias, e também pelo facto de todas estas candidaturas serem feitas de forma digital, e também percebendo que a grande maioria destes empresários são microempresas e que não têm neste momento acesso à possibilidade de recorrerem a consultoria externa, nem têm dentro das suas estruturas essa consultoria, achámos que nós poderíamos aqui representar um papel e substituirmos a essas funções. Então o que fizemos foi criar um microsite exclusivamente dedicado a esta questão, para ajudar, no limite, se for o caso, a escrever a própria candidatura a um apoio. E é isso que temos feito junto de muitos empresários e, neste momento, posso lhe dizer, com grande sucesso. Também, já agora, aproveitar para referir que algumas dessas medidas, nomeadamente a linha de apoio à tesouraria para microempresas, é mesmo da responsabilidade do Turismo Portugal. E julgo que sobre essa poucas críticas há a fazer, porque é uma medida que tem estado a fazer chegar o dinheiro, e é isso que é importante nesta altura, fazer chegar o dinheiro às empresas, e essa medida tem feito chegar de forma muito rápida. Doutor, ao dia de hoje... Sim, e pode-me confirmar uma informação que tive, que este fundo disponibilizado pelo Turismo de Portugal ainda vai a meio, portanto, ainda há aí muito dinheiro ou algum dinheiro que os empresários podem reclamar e pedir ajuda? Ainda há algum dinheiro, ainda são a receber candidaturas, e posso lhe dizer que ao dia de hoje, estamos aqui a conversar, neste momento, só para a região do Porto e Norte, já foram, eu não lhe vou dar o valor das que foram aprovadas, vou-lhe dar um valor mais importante, que é daquelas em que o dinheiro já chegou. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de euros já entregues a microempresas da região, que têm como função, obviamente, manter o emprego e também, obviamente, manter a estrutura. Estamos a falar de uma linha sem juros e estamos a falar de uma linha que possibilita o pagamento a 4 anos, sendo o primeiro ano de carência. Bom, mas isto chega rápido, então, pelos vistos? Esta está a chegar extremamente rápido. Há muitas queixas em relação às outras. Os empresários que ainda tenham necessidade destes fundos ainda estão a tempo de recorrerem a ela? Ainda estão a tempo, junto do Turismo Portugal, junto da TPNP, se quiserem saber como e se precisarem de ajuda para fazer as candidaturas, nós estamos disponíveis. Temos um microsite também, como lhe falava há pouco, que se chama Norte Mais Forte. E junto a este microsite nós temos em tempo real, do outro lado da linha, alguém que atende e que faz este acompanhamento técnico naquilo que for necessário. Mas esta é uma parte do trabalho.
uma das dimensões, como ele chamava. Depois há outra, que é preciso preparar o dia seguinte, é preciso preparar o day after, e nisso estamos todos a trabalhar com grande empenho, entidades regionais, Secretaria de Estado, Turismo Portugal, aqui na região do Norte, com grande apoio da Comissão de Coordenação da Região Norte, a quem eu aproveito para agradecer ao professor Freire de Sousa a sensibilidade que tem para esta questão e o facto de estar junto da entidade nesta primeira linha também de ataque, àquilo que vai ser uma necessidade cada vez maior neste momento de promoção do destino. Nós, antes do Covid, teríamos sempre que continuar a fazer promoção. Promoção é algo que temos que estar sempre a fazer e procurar novos mercados, mas obviamente, perante tudo aquilo que aconteceu e sabendo nós que os nossos concorrentes também vão reagir e vão querer reagir com grande força, nós temos que estar preparados para fazer isso. Vai ser determinante para o sucesso da região a rapidez e a força como iremos fazer essa promoção. E estamos muito empenhados, junto também da ATP, felizmente hoje com uma excelente relação entre estas duas estruturas, estamos a trabalhar lado a lado, estamos a preparar a promoção lado a lado e temos que a fazer já. Nós sabemos que, e temos hoje todos consciência, que num primeiro momento teremos que apelar ao turista nacional. Portanto, a nossa primeira estratégia vai ser o turista nacional. Apelar... Porque o tráfego aéreo esse vai ter uma redução brutal, não é? Exatamente. Temos que apelar à memória de campanhas antigas como Vá para Fora Cá Dentro, faça férias no seu país, e querendo que os do Norte vão para o Centro e para o Sul e para as ilhas, e os do Sul e das ilhas e do Centro venham para o Norte. E também nos podemos recordar que há sempre um Portugal desconhecido que espera por si, não é? Exatamente, e nós somos demasiado pequenos para entrarmos em grande competição. Nós temos sim é que nos articular, e porque nós todos somos complementares umas regiões em relação às outras. Portanto, em primeiro lugar, turista nacional. Segundo lugar, não esquecer nunca Espanha, o mercado espanhol, que na nossa região é o primeiro mercado emissor para a região. Estão com problemas graves, como todos nós, mas queremos acreditar também na sua recuperação e sabemos, e tudo nos indica, que Portugal vai ser um destino de eleição para os turistas espanhóis. E depois, por fim, o mercado internacional... Porque podem vir de carro e escusam de vir de avião, não é? E, portanto, por aí pode ser mais fácil captar o turista espanhol, é isso? Por isso, mas não só, digo-lhe já, então... e passo já a referir, também porque... e isto juntava também aos outros mercados, aos mercados de longa distância, que vão demorar um pouco mais, porque aqui é necessário retomar a confiança, e estamos a falar, como dizia muito bem, na necessidade de ter que fazer uma viagem de avião, de passar por aeroportos, bem, uma logística diferente, mas esses mercados todos, eu quero acreditar que vão olhar para nós com muita atenção, porque existe neste momento, e ainda bem que existe, uma percepção de que Portugal é também nesta matéria um país seguro. Nós conseguimos passar esta ideia noutros segmentos da segurança, como sendo, por exemplo, da criminalidade. Nós éramos considerados já um dos países mais seguros do mundo, e essa percepção trouxe-nos também muitos turistas. Mas agora a segurança é de coisas diferentes, a segurança é de sanitária, mas neste momento, e se observarem a comunicação social internacional, existe uma percepção muito positiva em relação a Portugal, em relação à forma como está a ultrapassar esta crise, e neste momento Portugal tem também aqui esta grande oportunidade de poder apelar àqueles que queiram também ir para destinos com menor densidade populacional, e aqui sim é uma oportunidade muito grande para subdestinos como o Douro, como Trás-os-Montes, como o Minho, também como algumas áreas da área metropolitana do Porto, ainda com menos aglomeração de pessoas, porque neste momento, numa primeira fase, vai ser um pouco isto que as pessoas vão procurar. Vão procurar destinos com alguma tranquilidade, vão procurar destinos de natureza, e nós isso temos para dar e vender, como se costuma dizer. Portanto, eu quero acreditar que isto vai ter efeito. Assim como vai ter efeito
o facto de Portugal se ter mantido ao lado de Espanha, ao lado do governo espanhol, na defesa de Espanha, conforme foi tão comunicada por todo o mundo. E posso-vos dizer que isto teve um resultado muito positivo junto dos espanhóis. Toda a comunicação oficial espanhola assim o indicava. Temos sempre Portugal, na maior parte dos títulos, naquela semana do grande debate na Comissão Europeia, temos sempre Portugal, vamos olhar finalmente para Portugal, e quando nós achávamos que já recebíamos muitos espanhóis, não é verdade. Para nós eram muitos, mas era apenas uma pequena fatia do que é o mercado espanhol. E se nós agora viermos beneficiar também desta ideia que foi criada de um país amigo e que soube estar aqui ao lado num momento difícil, eu acho que nós vamos ganhar muito com isto. Mas doutor, temos que estar... Em que bases é que vai assentar essa nova campanha? É mesmo nessa questão da segurança e da saúde, é isso? Essencialmente, neste momento, nós vamos ter que comunicar segurança, temos que comunicar que temos os nossos espaços e vamos ter que os certificar preparados para receber os turistas, com todas as regras, quer da Organização Mundial de Saúde, quer da Organização Mundial de Turismo, quer da nossa DGS, todas as regras aplicadas para que o turista se sinta seguro. Vamos apelar também, obviamente... Doutor, tem ideias de que alterações é que os hotéis, por exemplo, vão ser obrigados, estou obrigados entre aspas, a recomporem-se para responder a essas questões de mais higiene? Onde é que vão ser feitas as alterações? Há tempos ouvi alguém dizer que a partir de agora sermos recebidos num hotel por uma recepcionista com máscara, se calhar vai ser um sinal positivo e não negativo como até aqui. Sim, evidentemente que sim. Nós ainda estamos à espera, ainda não saíram todas essas medidas, ainda vão sair. Ontem mesmo houve uma reunião muito importante entre a principal associação do setor, da hotelaria, a Associação de Hotelaria de Portugal, os 5 principais grupos hoteleiros do país, e onde estamos já a começar a preparar, de facto, o início da atividade. Mas ainda não estão as regras todas definidas. Há algumas que são normais que vão acontecer. O facto de todas as pessoas terem que ter, obviamente, o uso da máscara, as refeições eventualmente a terem que ser feitas numa primeira fase maioritariamente nos quartos, o número de quartos também disponíveis ser diferentes do que é a lotação normal de um hotel. Bom, todas estas questões, claro que vão ser questões que vão ter que estar em cima da mesa, assim como na área da restauração, outras que já vêm sendo conhecidas, o facto de ter que haver um afastamento diferente hoje de mesa para mesa. Bom, mas isto vai sair legislação, mas com uma certeza, toda ela vai ser para dar esta garantia, dar este conforto ao cliente de que pode entrar, pode permanecer, porque está num local seguro, está num local que obedeceu a todas as regras necessárias para impedir que exista qualquer tipo de contágio, qualquer tipo de contaminação. E este valor de segurança vai ser, de facto, a palavra-chave para conseguirmos atrair turistas. Depois, como lhe dizia, também vender mais do que nunca os nossos subdestinos, que têm hoje maior tranquilidade, que têm baixa densidade, têm paisagens incríveis e que têm muitos alojamentos e que, felizmente, se há coisa que Portugal ganhou nos últimos anos foi a qualidade das suas infraestruturas, qualidade essa, aliás, que nos deu direito a vários prémios internacionais nesta área do turismo. Doutor, há aqui um setor importante para o turismo do Douro, que é a navegabilidade do Douro, essencialmente de turistas vindos do estrangeiro, os barcos que sobem e descem o Douro. Como é que vê o futuro desse segmento? Porque a taxa de ocupação dos barcos era considerável, né? E não vai poder ser assim. Aquele tipo de operação é possível continuar? Vai ter rentabilidade? Bom, eu não lhe posso responder Sim, claro, ainda a essa questão. Posso-lhe responder que é verdade, que essa atividade tinha, de facto, praticamente 100% da sua ocupação.
era uma atividade de grande sucesso, como toda a gente conhece, aqui no Rio Douro, quer pelos barcos hotéis, quer pelos outros barcos que faziam os circuitos mais pequenos, e hoje as regras terão que ser outras. As regras vão ser outras para todos nós. As regras vão ser outras, quer seja para o número de pessoas que podem entrar num hotel, num restaurante, ou num barco, ou num evento. Portanto, tudo isto vai ter uma realidade diferente. Agora, se esse número depois vai permitir ou não a viabilidade do negócio, eu ainda não lhe posso responder, mas sei, e já falei com alguns desses operadores, que estão a ser tomadas medidas para também conseguirem transmitir essa segurança aos seus futuros clientes. É exemplo do que já estão a fazer também na área da aviação algumas companhias. A título de exemplo, aquilo que a Emirates se propõe a fazer, claro que eu, por exemplo, só o facto de ter lido, senti-me bastante confortável a poder fazer uma viagem, sabendo que todas as pessoas iriam ser sujeitas, mas aqui o sujeitas ainda bem que sim, que somos sujeitos a um teste para saber se antes de entrar no avião estávamos ou não contaminados, estávamos ou não com febre, e saber também que havia um espaçamento diferente dentro do avião entre passageiros. Claro que estas coisas depois vão-nos dando alguma tranquilidade. Os barcos, toda a gente está neste momento a fazer precisamente essas contas. E eu julgo e quero acreditar que vão conseguir manter a sua atividade. Até porque estamos a falar de uma atividade que é muito importante também para o nosso território, não só aquilo que representa no tecido empresarial, mas também na promoção que vai dando ao país, porque muitos desses passageiros dos barcos são depois os principais embaixadores de Portugal, porque nós conseguimos uma coisa fantástica, que é quem nos visita, das duas uma, ou conseguimos garantir a sua fidelização, ou então conseguimos outra coisa que é, porventura, uma das armas e das ferramentas mais importantes do marketing, que é conseguir a recomendação do destino. Portanto, é muito importante que eles continuem a vir e nós vamos acreditar que toda a gente se está a preparar. Estamos a falar de um setor que é muito... Mas, voltando a essa questão do Douro e da navegabilidade do Douro, o Douro, património da humanidade, esse é um fator que ainda vai ser relevante ou perante as novas necessidades e aquilo que tem que se comunicar ao turista, esse deixa de ser um fator importante? A questão do Douro, património mundial? Sim. Não, esse vai ser cada vez mais um fator relevante. Todos estes nossos patrimónios são marcas âncoras muito fortes ao nosso destino. E eu, quando vos quis dar aqueles números de início, era precisamente para perceberem, neste momento, qual é que era a imagem de Portugal e qual era a sua capacidade de atração. E a sua capacidade de atração é enorme e não vai morrer agora por força desta circunstância, ainda por cima, porque estas são circunstâncias globais. Aquilo por que nós estamos a passar, estão outros a passar da mesma forma ou pior. Portanto, nós vamos continuar a apresentar estes argumentos porque sabemos que são grandes argumentos. O termos aqui, por exemplo, no Portinorte, 5 patrimónios mundiais da humanidade, termos alguns patrimónios mundiais imateriais, de termos um parque nacional, como é a Peneda Gerês, como termos a melhor gastronomia, e gostamos de dizer a melhor gastronomia do mundo, os melhores vinhos, sem sombra de dúvida, experiências de enoturismo como pouca gente tem, dos melhores exemplos de turismo religioso, e podíamos estar aqui a tarde toda a falar, desde Braga, as celebrações da Semana Santa, até Lamego, até Viana do Castelo, com a Romaria da Senhora da Agonia, enfim, nós temos uma imensidão de produtos turísticos, o náutico a ganhar grande peso, e aqui sim, o Rio Douro e o mar, com o surf, com a vela, nós temos imensa coisa que vamos continuar, porque essas coisas não deixaram de ter valor, essas coisas continuam a ser aquilo que nos estava a fazer crescer ano após ano, e conforme vos disse, que nos estava a fazer crescer já no início deste ano,
a números muito impressionantes. Portanto, nós vamos continuar não sabemos muito bem como é que eles podem ser desfrutados, não é? Como é que eles... Como é que vão continuar a poder ser desfrutados, não é? Esse é que é o Claro, problema. mas repare, também aí não é porque os turistas vão para outro destino que não o nosso que vão desfrutar de forma diferente. Isto são questões internacionais, questões mundiais e questões transversais a todos. Portanto, as regras que estão a ser aplicadas cá, por exemplo, nos hotéis, e se formos acompanhando até a imprensa internacional, não estão a ser diferentes daquelas que estão a ser aplicadas já em Espanha, que vão ser aplicadas em Itália e que vão ser aplicadas em Inglaterra e que vão ser aplicadas na Grécia. Portanto, o problema é que isto foi de facto um problema global e, como tal, as soluções também vão ser globais. Portanto, o que é que nos vai diferenciar? O que nos vai diferenciar não é de facto se temos ou não estas regras que os outros estão a criar. São importantes que as tenhamos, porque sem elas, sim, perdemos turistas. Mas o que nos vai diferenciar depois é aquilo que já nos estava a diferenciar. É o calor humano das nossas pessoas, é o sabor da nossa gastronomia, é as experiências que o nosso destino permite. Isso vai continuar a ser aquilo que nos vai diferenciar e sobre isso eu não tenho a menor dúvida que nós, claro que é sempre um risco enorme avançar com datas, porque estamos a fazer futurologia muito arriscada numa pandemia que dia a dia nos ia surpreendendo, mas acreditando que nós, até ao final do ano, quando digo nós, a humanidade, consegue descobrir a vacina, eu diria que, e sou muito otimista, se calhar vai-me dizer isso, mas eu acreditaria que com um ano de 2021 sem nenhum problema sanitário, nós, no espaço de um ano, vamos recuperar muito daquilo que perdemos. Repare, tivemos já outras crises, não comparável a esta, obviamente, mas a crise de 2008, uma crise financeira, também de escala global, provocou um impacto muito grande na nossa economia. E eu recordo-me, e se derem esse trabalho de ir tentar ver o que é que alguns analistas diziam sobre o tempo que iríamos demorar a recuperar, alguns apontavam para 10 anos, foi um engano total. O turismo demorou um ano a recompor-se. Portanto, eu quero acreditar que a resiliência destes empresários, a sua energia, vai conseguir devolver ao país o patamar a que estávamos habituados. Terminávamos então com essa mensagem de alegria, de positivismo e de esperança no futuro. Agora, voltando aqui um bocadinho à questão, e para terminarmos, a questão da aposta no turismo interno. O turismo de Portugal, e o Sr. disse há pouco que escusam das diferentes regiões entrarem aqui a disputar o mesmo mercado, mas o turismo de Portugal, a organização do país, em termos de turismo, podia aqui ter um papel importante para promover o norte no Algarve, o Algarve no norte, o centro em Lisboa, Lisboa no centro e vice-versa? Nós próprios, as entidades regionais, que felizmente temos uma relação muito boa entre todos os presidentes das entidades regionais, temos essa percepção. Nós temos a percepção que aqui tem que haver entreajuda entre todos. E se o meu colega do Algarve quiser vir, como veio e virá, fazer a promoção do seu destino junto dos nortenhos, é muito bem-vindo. Da mesma maneira que nós estávamos a preparar e tínhamos as portas completamente abertas e o apoio para podermos fazer a promoção do Porto e Norte no Algarve, mas também fazê-la em Lisboa, mas também fazê-la em Coimbra. Da mesma forma como a região centro pode vir aqui ao Porto, ou pode vir a Braga, ou pode vir a Vila Real fazer a sua promoção. E porquê? Porque, de facto, nós temos esta noção. Nós somos um país muito rico, com grande diversidade, em que as regiões têm que se complementar e não que entrar aqui em competições que só nos prejudicavam. Até porque, felizmente, numas férias de uma semana ou de 15 dias em Portugal, nós conseguimos atravessar várias regiões, conseguimos manter o turista, como dizia há pouco,
no país, experienciando coisas completamente diferentes de região para região. O país é muito difícil de se esgotar em vários meses de férias dentro do território. Nós estaríamos constantemente a ser surpreendidos. Mesmo muitos daqueles que vivem aqui no Porto e Norte, é curioso que às vezes falo de certos locais absolutamente mágicos que nós temos na região e que as pessoas não conheciam, e quando vão conhecer não acreditam que afinal aquilo estava aqui tão perto. Nós temos aqui perto da cidade do Porto, por exemplo, as Serras do Porto. É a 15 minutos. A maior parte das pessoas da área metropolitana não conhece. Mas nós temos outros locais fantásticos para visitar aqui ao lado, como Aroca. Nós temos mais para cima, em Trás-os-Montes, locais ainda desconhecidos, mas verdadeiramente impressionantes, como o Penedo de Durão, em Freixo de Espada à Cinta, ou locais mágicos como Torre de Moncorvo, ou Monte Alegre, ou Gerês, que já aqui falámos, Sestelo, por exemplo, Parque Biológico de Vinhais, Serra do Alvão, as Fisgas de Ermelo. Estávamos aqui o dia todo a dar exemplo da riqueza que nós temos só sem sair da região do Porto e Norte. Sr. Doutor, muito obrigado. Felicidades na recuperação do turismo, e essa recuperação do Norte será uma recuperação para todos nós e a bem do país. Muito obrigado. Eu é que vos agradeço, e agradeço-vos a oportunidade de estarmos também a aproveitar este momento para apelar, por todas estas razões invocadas, apelar aos portugueses que façam férias dentro do seu país, que ajudem este setor que tanto ajudou também Portugal a ter um crescimento tão grande na sua economia, mas também a dar tanto emprego. Estamos a falar de um setor que deu praticamente pleno emprego. Neste momento havia falta de recursos humanos para o setor do turismo, porque nós acreditamos sempre numa expressão que temos vindo a divulgar cada vez mais, é que juntos somos mais norte, e de facto juntos somos mais norte. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. Um abraço. Obrigado.